Olá, aqui é o pastor Felipe Gama. Você já sentiu aquele aperto no peito, pensamentos a milhões por hora na tua mente? O pior são noites e noites, passando em claro, tentando encontrar uma solução para determinados problemas que você tem passado na sua vida. Você sabe que isso é ansiedade, não é? Então, baseado nisso, nós vamos revisitar esse tema, até porque nós recebemos muitos pedidos, pessoas inclusive procuraram pessoalmente falando, pastor, fala de novo sobre ansiedade. Então, hoje, nós vamos trabalhar em cima de três estratégias bíblicas poderosas para você não só aprender, mas colocar em prática na sua vida. E eu vou afirmar para você, isso vai mudar, transformar a sua vida definitivamente, se assim você colocar em prática, tá bom? Então fica conosco até o final e com certeza vai valer a pena, tá? Então fica conosco, vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar as três estratégias em cima do texto de Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25, tá bom? Eu vou ler primeiro o texto, depois trago a estratégia e a explicação de cada uma delas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí Jesus faz uma pergunta: não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A primeira estratégia é a preocupação, ou seja, a ansiedade não tem poder de mudança. Isso precisa estar muito claro no teu coração. A ansiedade não tem poder de mudança. Mudança para melhor, óbvio. Ele começa dizendo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber, ou seja, não ande ansioso por isso. Por que é que Jesus bate nessa tecla? Porque o andar ansioso já é uma característica de alguém que tem ficado ansioso ao longo de uma temporada. Perceba? Então, observe que uma vez que eu fique ansioso, a ansiedade vai bater à sua porta todos os dias, assim como na minha também. Mas a questão é como a gente vai tratar isso. Então, a preocupação vem, e uma vez que ela venha, se você permitir que essa preocupação se irande a tua mente todos os dias, você não só vai ficar ansioso, mas vai passar a andar ansioso. Pastor, e qual é o perigo de andar ansioso? Bem, o perigo é que uma vez que você fique ansioso, se torna aquele que anda ansioso, lá no futuro você vai ser ansioso. Então a ansiedade vai roubar as tuas características, vai roubar a tua essência e você vai passar a ser lembrado pela ansiedade. Para você ver que isso é bíblico, o texto mais à frente ele vai dizer assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, uma medida, ou seja, vamos botar 1 metro, 60 centímetros, quantos de vocês podem acrescentar 1 metro ao curso da sua vida por estar ansioso? É o que Jesus está perguntando. Então a ansiedade não tem poder de mudança para melhor. Não pense você que por estar preocupado isso pode trazer alguma mudança benéfica à sua vida. A gente precisa realmente entender que nem tudo nós vamos conseguir mudar. E uma coisa muito ruim que existe nesses momentos é que a gente acha, só acha, a gente acha que a gente precisa demonstrar que está fazendo alguma coisa, mas nem sempre fazer algo é fazer o necessário. Tem momentos em que a gente olha determinadas circunstâncias e a gente sabe que aquele momento, aquela circunstância, aquele momento é a hora e o espaço, o ambiente para que Deus haja, mas a gente quer meter a mão, a gente quer se preocupar, a gente quer se envolver, porque a gente quer demonstrar para Deus assim: olha, eu estou fazendo alguma coisa para mudar essa realidade. Mas tem vezes que a gente não tem esse poder. Então, a preocupação é uma ocupação antecipada. O que acontece se eu me antecipo, ou seja, se eu me ocupo antecipadamente? Isso aí não é precaução não, meu irmão. Isso aí é o gatilho da ansiedade. Se você se ocupa de forma antecipada, isso significa que você se cansa de forma antecipada e, consequentemente, quem cansa de forma antecipada tem que descansar fora de hora. E aí, no momento de uma peleja, de uma guerra, em que você precisa estar ativo naquela determinada situação, você vai ter esse gasto antes da hora. Por quê? Porque você se preocupou fora de hora, ou seja, se ocupou fora do momento. Então, a ansiedade, a preocupação não gera em você, não pode gerar e nem vai gerar em você mudanças benéficas. Então, não ande ansioso, é a primeira estratégia. Vamos para a segunda. A segunda estratégia está lá no versículo 33 do mesmo capítulo de
Mateus capítulo 6, tá? Versículo 33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, esse inclusive é um dos versículos mais mal interpretados que existem na Bíblia. Jesus está falando assim: busque o reino de Deus e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é isso? Todas estas coisas. Que estas coisas? Lá no início ele fala o que é a vez de comer, beber e vestir, ou seja, coisas básicas e necessárias. Mas vamos lá. A segunda estratégia é: estabeleça hoje, isso é tarefa de casa para hoje. Estabeleça na sua vida o que é importante e o que é essencial. Bem, pastor, o que é importante? Então, como é que eu consigo dividir o que é importante e o que é essencial? Vamos transformar nossa vida a partir de agora num guarda-roupa cheio de gaveta, tá bom? Numa cômoda. Não sei como é que você aí no lugar onde você mora, você chama esse móvel, mas esse móvel cheio de gavetas em que você guarda roupa, tá? Dificilmente você coloca roupas do dia a dia na última gaveta. Geralmente aquilo que você usa mais está sempre na primeira gaveta, na gaveta mais do alto, porque é aquilo que você precisa ter um acesso mais rápido. Aquilo que está em cima é o essencial e aquilo que vem depois é o importante. Tanto é que se você tem um móvel desse na tua casa, você vai olhar lá embaixo, na última gaveta, você vai achar roupas, de repente, que você nem lembrava que tinha. Por quê? Porque a última gaveta é que você geralmente não tem tanto acesso assim. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida? Jesus está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então isso precisa estar na primeira gaveta da sua vida. E as demais coisas, elas vêm logo em seguida. Não significa que você não precise dessas outras coisas, mas você precisa compreender que tudo deriva, parte, flui a partir da tua vida com Deus. O grande problema é que nós queremos tratar a nossa vida com Deus como um acessório, assim como aquilo que a gente precisa profissionalmente, aquilo que a gente precisa de forma sentimental. E o Senhor está falando assim: Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. As demais coisas, tanto as necessárias como as acessórias, precisam derivar disso. Tá, e como é que eu aplico isso no dia a dia? Como é que Jesus nos ensinou a orar? Bem, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que acontece? Nós precisamos submeter todas as nossas vontades e necessidades à vontade de Deus. E aí a gente vai descobrir que a oração não é um meio da gente convencer a Deus aquilo que a gente precisa, e sim um meio de submetermos as nossas necessidades e os nossos desejos, planos, à vontade de Deus. Sabe por que você muitas vezes fica ansioso? Porque você se envolve em planos que você não perguntou para Deus antes qual era a vontade dele. E aí a gente gera um problemão, cria um monstro no meio da nossa história, e depois a gente fica: Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? E Deus nesse momento está falando para você: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, coloque diante de Deus, antes de você se envolver em um monte de coisa, antes de você de assinar papel, fazer planos, projetar coisas, casar, enfim, tudo precisa estar debaixo da vontade de Deus. E uma vez que esteja debaixo da vontade de Deus, bem, Deus se torna corresponsável, ou seja, Deus ele te ajuda a administrar isso que ele entende que é propósito sobre a sua vida. Então, muitas vezes nós acumulamos, lembra das gavetas? Nós vamos acumulando as coisas, aí tratamos, não, porque o profissional é muito importante, eu estou precisando de um salário melhor. E não é pecado isso. O problema é que a gente acha que isso tem que estar na primeira gaveta da nossa vida. E aí a gente entende que todas as coisas partem do Senhor. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ou agradável e perfeita. Leia ou lembre da forma que você quiser. Então, nós precisamos hoje, tem coisas, eu gosto de dizer isso para as pessoas, tem coisas que a gente resolve com oração e outras com um papel e uma caneta. Começa a estabelecer, começa a escrever aquilo que tem roubado o teu sono, aquilo que tem de alguma forma te atrapalhado. Se você tratar tudo como importante, nada é importante. Se você trata tudo como prioridade, nada é prioridade. Ou seja, prioridade é pegar aquilo que você julga essencial e colocar acima de todas as outras.
Pastor, mas eu estou passando por um problema na minha família, isso tem roubado a minha fé, tem roubado a minha paz. Bem, coloque isso abaixo da vontade de Deus sobre a sua vida. Então Deus está falando com você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, todas essas coisas, os necessários, as coisas necessárias, as coisas supérfluas, as coisas que o Senhor tá julgando que são importantes para você, Ele sabe que você precisa. Ah, pastor, Ele não sabe. Sabe, está aqui, está escrito. Você vai ver aqui no versículo 32, ó, eu li o 33 para você. O 32 está escrito assim: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então o Senhor sabe o que você precisa. Você não precisa ficar desesperado por causa disso. Ele sabe. Então, o que eu estou querendo dizer a você, coloque diante de Deus esses planos. Coloque diante de Deus essas necessidades. Ele sabe, mas coloque. Senhor, me ajuda a aliviar o meu coração em relação a essa preocupação. Não é fazendo 23 horas dirigindo Uber que você vai resolver essa tua pendência, não, meu irmão. Então, não é atropelando a tua vida, tirando o teu tempo com Deus, tirando o teu tempo com a tua família, que você vai resolver isso. Deus está falando contigo e eu sei que isso é recado para muita gente aí. O Senhor está falando com você. Não ande ansioso. E segundo, estabeleça na tua vida o que é essencial e o que é importante. Qual é o essencial, pastor? Tua vida com Deus. Então, a partir de hoje, corrija o teu altar, reestruture o teu altar. Lembra, o fogo só se manifesta num altar estruturado, organizado. E Deus está esperando isso de você. Oração sim, mas um papel e uma caneta para anotar. Meu Deus, o que tem arruinado a minha paz no dia a dia? Você sabe disso e eu sei que você vai colocar em prática, tá bom? Vamos para a terceira e última estratégia. A última estratégia tem um ar de irresponsabilidade tão grande, mas é porque a gente não está acostumado com isso. Lembra que eu falei para você que às vezes a gente quer de alguma forma parecer que está preocupado, parecer que a gente está envolvido, mas olha o versículo 34, você vai interpretar de uma forma bíblica e vai aplicar na sua vida. Vamos lá. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tá sentado aí? Vamos lá. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Essa é a terceira estratégia. Pastor, mas que maluquice é essa? Isso é Bíblia. O problema de amanhã, deixe para amanhã. Você já viu aquela expressão, aquele ditado, vencendo um leão por dia? Jesus está falando sobre isso, nas entrelinhas aqui. Ele está falando assim, basta para cada dia o seu mal. Mas ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo, o amanhã trará os seus cuidados. Lembra do leão que eu falei? Então, um leão por dia, quando você se preocupa, sabe o que você faz? Você pega o leão de amanhã e traz para hoje. Meu Deus, e agora? É isso aí que a gente faz. Pastor, mas tem coisas que é melhor a gente já resolver com antecipação. Eu sei disso, e eu não estou falando dessas situações. Porque se você consegue pegar algo de amanhã e resolver hoje, significa que não era de amanhã, é de hoje. Você consegue resolver. Mas tem coisas que você sabe, ó, já está brilhando para você lá amanhã, depois de amanhã, não sei quando você está vendo esse vídeo, e você está hoje assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer depois de amanhã? Bem, a tua preocupação hoje muda o amanhã? Não. A tua preocupação hoje muda o depois de amanhã? Também não. Então vou ler o versículo de novo para você. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então significa que para cada dia há um leão, ok? Mas o Senhor está dizendo que o amanhã trará os seus cuidados. O hoje, eu sei que é complexo isso, mas tenta entender. O dia de hoje foi o amanhã de ontem, ok? Então o leão de hoje está sendo cuidado por Deus também, porque ele diz que basta para cada dia o seu mal, mas o amanhã trará os seus cuidados. Então, irmãos, não adianta antecipar o leão, sabe por quê? Porque o cuidado desse leão está no dia desse leão e não adianta você antecipar para hoje, porque o cuidado quanto a esse problema não vem junto com o problema. Então você vai, com o dia de hoje, tentar resolver 2 leões, mas com o cuidado só do leão de hoje. O de amanhã você não consegue resolver. Pode parecer irresponsabilidade isso? Pode, mas
Isso é uma estratégia contra a ansiedade, não é irresponsabilidade. A irresponsabilidade é eu simplesmente deixar esse caminhão desgovernado me atropelar e achar que, não, eu não estou nem aí, Deus vai dar um jeito. Não é isso. Provérbios capítulo 16 está falando o seguinte: apresente o Senhor, consagre ao Senhor todos os vossos planos, e eles serão bem-sucedidos. Consagrar e falar assim: Senhor, é teu, vem de ti, é tua vontade, se encaixa ao meu propósito. Quem está sensível à voz de Deus já ouvi. Não, não é. Quem lê a palavra de Deus vai ver claramente, não, isso aí não é meu propósito sobre a tua vida, filho. E aí, você nem insiste com isso, deixa isso de lado e não gera uma tempestade desnecessária na sua vida. Então, vamos tentar aplicar, vamos não, vamos embora, vamos aplicar, praticar e ver a nossa vida transformada a partir de hoje nessas estratégias, tá bom? Então, eu creio de verdade que isso trouxe esclarecimento ao teu coração. Então, por isso, eu quero te pedir que, se essa mensagem de alguma forma trouxe paz ao teu coração, deixa um amém aí embaixo nos comentários, dê um like, que isso fortalece muito o nosso canal, e compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisa. Agora, se você quer receber mais vídeos como esse para poder abençoar o teu dia, eu vou te pedir, se inscreva no nosso canal, clica no nosso sininho aí para poder notificar o teu celular todas as vezes que tiver um vídeo novo, tá bom? Espero ter abençoado a tua vida. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.